Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje a gente vai estar reagindo, cara, ao podcast do JB Peterson com o Michael Saylor, que eles estão falando diretamente sobre o Bitcoin, sobre como ele começou a entender mais sobre esse assunto, mais ou menos ali na época de Covid. Eu acho que vale a pena. O podcast ele é 1h20, eu não vou ficar 1h20 com vocês, obviamente, mas eu vou ficar aqui 12 minutos reagindo aos melhores momentos desse podcast. Então vamos lá. Collins Avenue, and every car is not, there's no cars on the road except for an Amazon truck, which just makes me angry. One Amazon truck going by. And I've got 82 birds in my backyard, and they're hunting for worms because all the restaurants in Miami Beach shut down. So that whoever was feeding them is not feeding them. So Ele falando que os restaurantes lá em Miami fecharam, né? Então os passarinhos que eram alimentados com as migalhas do restaurante estavam no quintal dele castando minhocas para se alimentarem. Enfim, tava um caos, né? I'm watching us strip the world back to the Stone Age, right? A devolution. And I'm staring over my pool, and I look at Eric, and I say, Eric, tell me about that Bitcoin thing again. And Tell me about the Bitcoin thing again. Quem nunca perguntou isso, né? Eric was a crypto entrepreneur, and he had been investing in digital assets in crypto, and I had dismissed him 2 years earlier in 2018. I was like, oh, that's probably just a scam coin. That's going to collapse. Cara, loucura quantas pessoas acham que o Bitcoin ainda é uma pirâmide, né? Uma pirâmide é aquilo que você entrou achando que ia ganhar 10% ao mês. Que milhares de brasileiros entraram. Mano, Bitcoin não é isso. Presta atenção. But, everybody finds this when if I tell you you got 6 months to live, you would go looking for a cure. And if I told you every asset that you hold in Canada is going to be seized from you within 6 months, that could happen. You would think about how you're going to get your money out of Canada. Yeah, we already thought about that. Se alguém te contar que seu dinheiro, ele vai sumir daqui 6 meses, alguém vai chegar e pegar seu dinheiro, o que você ia fazer com o seu dinheiro? Se eu te contar que seu dinheiro vai sumir daqui 10 anos, o que você vai fazer com o seu dinheiro a partir de hoje? Pensa nisso aí. And the point is, you didn't think about it for the 20 years of your career when it just wasn't a priority. And then when you're faced with a crisis, a challenge, you start thinking. So I said, Eric, tell me about that Bitcoin thing again. And he started describing it, and I started thinking, how can I get more information on that? And he said, well, you can go and watch this podcast. And Cara, bizarro, porque 2020 não tinha tanto podcast falando de Bitcoin, hein? you can learn anything on YouTube. You can learn it if you want to learn, right? I learned a lot from you on YouTube. I learned a lot about diets and ketogenic diets and the carnivore diet, and I learned a lot about food politics. Cara, você pode aprender tudo no YouTube hoje. Eu já falei isso antes, né? Falei pra uma galera já que eu conheço. Cara, YouTube tá aí, você pode aprender tudo. Inclusive, vocês estão aprendendo sobre Bitcoin aqui agora, ao vivo, a cores. Você não precisa ler um livro de 1000 páginas. Não, você tá vendo um cara que investe bilhões em Bitcoin falando sobre Bitcoin. Learned a lot about psychology, and also I started studying up on crypto, and I started speed watching and intensely watching, and I went and I saw the work of Andreas Antonopoulos, and I saw the podcast of the early crypto developers, and then I started looking for the books, and I read the Bitcoin Standard, and I got ótimo livro esse aí, tá? quote unquote dragged down the rabbit hole, and I came to the opinion that that the solution was a non-sovereign store value bearer instrument, of which gold had been the best of those. But then I applied my engineering. Então, depois que ele estudou Bitcoin, ele chegou à conclusão que o Bitcoin, na verdade, é uma reserva de valor. Igual o ouro foi por anos, na verdade, desde a existência do mundo, o ouro é uma reserva de valor, né? Mind and I thought the way Heinlein would have thought about it, and I said, okay, over a long enough timeline, what's the mortality rate? Okay, short, people that think short time think about weeks or months or years. I thought, well, let's try 100 years. I looked over 100 years and I realized that at a 2% inflation rate, and that's the rate at which we mine more gold. At a 2% inflation rate, that means the half-life of gold is about 36 years, which means that the value of the gold you hold is cut in half 3 times over 100 years, which means... Então ele está falando que ele foi estudar ouro, né? E a taxa de mortalidade do ouro
é 36 anos. Então, a cada 36 anos, o valor do ouro ele é cortado na metade. If you started with 100, you ended up with 12.5% of the money you started with over 100. Explain that in a little more detail. On May 19th, Cara, o JB Peterson aqui, ele bugou, né? Say you Então, voltamos, tá, galera? Voltamos aqui pro vídeo. Minha internet deu pau, mas acabou de voltar. owned 100% of the supply of gold this year. The gold miners produce 2% more gold every year. It compounds, which means it takes 36 years before they've doubled the supply of gold. Got it. You own half the supply of gold in 30 years. You own a... O que ele tá falando aqui? Ele tá falando que até o ouro, que é um dos assets, um dos materiais mais importantes e de reserva de valor do mundo, até o ouro em 36 anos, a cada 36 anos, o valor do ouro cai pela metade comparado à quantidade de ouro que é produzida. Ou seja, até o ouro tem inflação. É isso que ele está querendo falar aqui agora. Quarter of the supply of gold and so the relative scarcity decreases as you hold it. It's inflating. Okay. And O ouro está com inflação. And so gold, although it's quote unquote sound money, and the Austrian economy school of thought it was the best money, it's not perfect money. The reason that you had stable prices throughout the gold era, the gold standard age, is gold was inflating about 2% a year, and the economy is growing 2% a year. And so if the output of goods and services grow at the rate of the money supply, the price is constant. Okay? Ele está falando que, na verdade, o ouro ele cresce 2% ao ano na sua quantidade e a inflação também cresce 2% ao ano na vida real. Então, ele vai continuar falando aqui agora, mas ele mostrando, cara, é bizarro pensar que o ouro, que é o ativo mais valioso do mundo, na verdade é o mais valioso, que tem o maior market cap, né? Inclusive, vamos ver aqui agora quanto de market cap que o ouro tem. Market cap gold. $22,41 trilhão. E tem do Bitcoin aqui? Caraca, gigantesco, cara. Market cap Bitcoin. Vamos ver. Porque, cara, 22,4 trilhões. Trilhões. Isso é muita coisa, velho. Eu acho que o market cap do Bitcoin acho que tá 2 tri. Uma parada assim. É isso aí, galera. O Bitcoin tá no market cap de 2,29 tri. Dia 30 de junho de 2025, ou seja, está um mês atrasado essa marca aqui, mas 2,29 trilhão e o ouro é 24. É 24 que a gente falou ou 42? Enfim, é muito maior, né? Então vamos voltar aqui pro vídeo. If the money supply is fixed and the economy grew 2% a year, prices will fall 2% every year, right? Then and by the way, in technology, when you look at technical products where the company grows productivity faster than 2%, and in gold world, the price will fall very fast. Okay, so what's going on is there's a rate. Eu sei que isso aqui é um pouco difícil de entender, bem difícil. Esse cara ele pensa muito rápido, mas o que ele está tentando falar aqui, resumindo para vocês, é o seguinte: o ouro, que é o ativo mais valioso do mundo, que as pessoas mais acham seguro do mundo, até o ouro está perdendo seu valor conforme ele é. Mas o ouro ele é finito, Só que os produtores, as mineradoras ainda assim produzem 2% a mais de ouro por ano do que é vendido ou consumido. Significa que o ouro ele é finito, sim, mas quanto tempo vai demorar para esse ouro que é finito ele virar 100% finito? Sendo que o Bitcoin tem os halvings, ou seja, são os momentos que o Bitcoin, a produção de Bitcoin cai pela metade. Então, ele vai falar sobre isso no final. It's between productivity and money supply. And if I can drive the price of the product down 20% a year, I can inflate the amount of money 10% a year, and the price of that thing will fall 10%. But if I didn't inflate the price of money, it would fall 20%, you see.
So I looked at gold. I said, I need something like gold, but Ele falou assim, eu preciso de alguma coisa que pareça ouro. the problem with gold is it's a conventional asset. It had kind of recovered a bit. And I thought, it's not perfect. It's the best idea in the 19th century. And it's not quite working in the 20th century. Ele falou que o ouro foi a melhor ideia que tiveram em 1900, mas nos anos 2000 talvez não seja a melhor ideia que exista. It's not quite working in the 20th century. And so I started thinking, what if someone designed digital gold? What if someone designed digital gold? Ele acabou de falar, e se alguém desenhar ou desenvolver o ouro digital? What if now we go back to the engineer saying, can you perfect gold? And the engineering idea, how do you fix gold and make it perfect? Well, you make it impossible to mine anymore. Então ele falou o seguinte, cara, olha isso. Ele falou, como é que eu posso fazer que o ouro vire algo perfeito? Aí o engenheiro fala assim, o único jeito de fazer ele perfeito é fazer que as pessoas parem de minerar o ouro. What if, and then we get into the fantasy thing. What if if God came down, and there's a bit of theology here, if you allow me. Aí ele começa a falar de Deus agora. Eu não concordo muito com essa parte, mas vamos lá. If God came down and wanted to fix gold, it's impossible to make any more gold. Right? How can you make it better? It'd be really great if it was weightless. How do you make it better? I'm going to cast a spell and allow you to teleport the gold anywhere on Earth. If God said, I'm going to implement a system of 21 million gold coins, but we're going to call them God coins. Então ele está falando aqui o seguinte, se Deus viesse à Terra e fosse implementar um sistema que viesse a perfeccionar o ouro, não sei se a palavra existe, mas viesse tornar o ouro perfeito, ele ia fazer uma moeda digital de 21 milhões de supply e iria falar para essa moeda que o nome dela ia ser God Coin. I'm going to keep them in a bank in heaven, and I'm going to let you transfer, any amount. I'm going to let you subdivide it by 100 million, and we'll call them Satoshis. And I will let you transfer peer-to-peer and pay anybody, anytime, instantly at the speed of light, and I will keep track of the ledger of who owns what. I will not. Então ele começa a falar da blockchain aqui agora, né, gente? Então, é o que eu falei, esse cara ele vai bem profundo, falta 2 minutos para acabar o vídeo. Mas ele está falando o seguinte, o Bitcoin foi criado por Deus, que foi Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é, e é finito, a cada 4 anos é cortado pela metade a produção, e você pode pagar uma pessoa ou outra sem ter que dar satisfação para ninguém, através da sua carteira, dessa Cold Wallet, que é uma carteira ficcionada, criada e gerenciada pela blockchain, não é por um banco, ou seja, é descentralizado. Você pode pagar uma pessoa que mora na Coreia do Norte em questões de segundos, sem ter que pagar uma taxa muito grande, que nem você paga no seu banco, na sua instituição financeira, e sendo que essa pessoa, cara, mora do outro lado do mundo. I will cheat you, and I will do it forever. For free. If God offered you that kind of divine bank, and you were sitting in Argentina when the currency was collapsing to zero, the Argentine peso went from $1 to the peso to 1,000 pesos to the dollar over 20. Ele está falando que quando a Argentina também teve a crise da sua moeda, né? Que a moeda caiu, Venezuela. Está falando desses países que tiveram uma crise na moeda, inclusive. Se você conhece algum país da América do Sul que está tendo uma crise na moeda agora, me fala aí nos comentários. Years, and it did it 5 times over the century. Right. Or you saw it happen in Russia, where their currency collapsed. The currency collapsed in Brazil, not 25 Brazil? 5 years ago. The currency collapsed in Germany a few times. If you read the history of Ele está falando do plano real, tá? civilization, read Durant. Durant's talking about currencies collapsing in Russia in the 16th century. Yeah. The Roman emperors. It's a substantial lifetime risk. Pretty much on average. Ele está falando o seguinte, cara. Se você ainda acha que a moeda que você tem na sua mão, ela é 100% segura,
não vai dar problema nenhum. Não vai dar BO nenhum no final de 5, 10, 15, 20, 30 anos. Vai ser uma moeda que vai ser para sempre uma moeda boa. Você está simplesmente errado, porque todas as moedas de todo o mundo já chegaram a uma crise em algum momento, menos o Bitcoin. The currency collapses every 30 to 40 years in most political jurisdictions for all of human history. And if you get a currency to last for, by the way, the best currency of the last 100 years is the dollar. The U.S. won every war of the 20th century. My house in Miami Beach A melhor moeda do mundo nos últimos 100 anos é o dólar. traded for $100,000 in 1930. It would trade for $100 million 100 years later. 99.9% collapse in the value of the dollar. The winning E mesmo o dólar sendo o melhor asset dos últimos 100 anos, mesmo assim ele caiu 99% de valor desde 1930. the best currency in the world lost 99.9% of its value. That's a winner. Então a melhor moeda do mundo, que é o dólar, perdeu 99% do seu valor em 100 anos. If you do the math fast, just for the viewers, it works out to 7% a year. 7% inflation. Bem, acabou. Galera, é o seguinte. Obrigado por assistir esse vídeo. Eu vou ficar por aqui. Esse vídeo está dando já 20 e poucos minutos. Mas se você gostou do vídeo, da palestra, eu sugiro que você vá nesse canal dele aqui, cara. Olha, JB Peterson. Esses aqui são só os cortes dele, mas assiste a palestra inteira. Eu acredito que, cara, 1h20, 1h30 vai valer muito a pena. Eu acredito que vai mudar a sua perspectiva sobre o Bitcoin. E é isso. Eu não sou um criptomaníaco, eu não sou, cripto é melhor. Não sou. Mas eu acredito que o mundo está caminhando para um caminho só. Então, se você quer ganhar, na verdade ganhar não quer deixar de perder, né? Porque hoje a moeda está desvalorizando tanto que é sobre deixar de perder o valor dela. Eu acredito que vale a pena você estudar sobre esse assunto. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o joinha, se inscreve no canal. Obrigado pela sua visualização. E é isso, tamo junto. Até a próxima. É nóis.